Vamos então iniciar o primeiro vídeo sobre revisões para o 12º ano de Matemática e neste vídeo vamos recordar o conceito de norma de um vetor. Como nós sabemos, a norma de um vetor no plano é igual a, no fundo a norma é o comprimento, é a medida do comprimento do vetor, né? Quer seja um vetor no plano, no caso deste vetor U, ou seja este vetor U no espaço. Portanto, 3 dimensões, 2 dimensões. Em qualquer uma delas, a norma do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de respectivas componentes. Portanto, se nós temos um vetor no plano de componentes A e B, a sua norma é igual à raiz quadrada da soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Do mesmo modo, extrapolando para as 3 dimensões, nós temos as 3 componentes A, B e C, portanto a norma é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos respectivas componentes. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos então ver dois exemplos. Vamos começar por este primeiro e vamos ver um exemplo em 2D, isto é, no plano. Determinar a norma do vetor AB, sabendo que o ponto A tem de coordenadas menos 4, 2 e o ponto B de coordenadas menos 1, 5. Vamos resolver este problema de duas maneiras. O primeiro método, pela forma da distância entre dois pontos. Sabemos que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual à raiz quadrada da soma das diferenças dos quadrados das respectivas componentes. x2 menos x1, y2 menos y1. No nosso caso, nós temos, se considerarmos o ponto A como x1, y1 e o ponto B como x2, y2, é indiferente nós atribuirmos a A o índice 1 e a B o índice 2, ou o inverso. Porquê? Nós temos uma diferença, mas como temos ao quadrado, a diferença é sempre positiva, porque já sabemos que o quadrado de um número, seja ele positivo ou negativo, é sempre positivo. E sendo positivo, a soma, a raiz é calculável. Não é? Portanto, no nosso caso, vamos ter menos 1 menos menos 4, né? Menos 1 menos menos 4, dá menos 1 mais 4, e depois temos 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. Portanto, neste caso, menos 1 mais 4 dá 3. Portanto, temos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 18, compondo em fatores primos. Podemos simplificar isto como 3 raiz de 2. O 3 passa para o exterior da raiz por causa do índice que tem o mesmo índice da raiz. Portanto, isto é um valor aproximado, tem um comprimento aproximado dos 4,24 unidades de comprimento. O segundo método, vamos calcular tendo por base o conceito de norma que nós vimos inicialmente, né? Portanto, se temos o vetor AB, nós temos sempre neste caso esta sequência. Aqui já não é a mesma coisa. Temos sempre a extremidade menos a origem. Nós aqui temos o vetor AB, da origem a A e extremidade B. Portanto, a diferença de coordenadas é sempre no sentido da extremidade para a origem. Isto é B menos A. Então fica menos 1 mais 5 menos 4, 2, portanto fica menos 1 menos 4, dá menos 1 mais 4 e 5 menos 2 dá 3. Portanto isto dá exatamente o mesmo, raiz de 18, ou seja, 3 raiz de 2. Podemos ver aqui o slide que depois veremos mais à frente dinamicamente do GeoGebra. O vetor AB com coordenadas, cujas coordenadas dos pontos A é igual a menos 4 e 2 e B é igual a menos 1, 5. Vemos aqui no plano. Portanto, o eixo X é o eixo vermelho. Temos menos 4, cá está o ponto A, e 2. Menos 4 e 2. E no ponto B temos menos 1 que está aqui a meio disto, e 5, que também está a meio entre o 4 e o 6. Portanto, e vemos aqui, por exemplo, na vista em termos de plano. Portanto, temos menos 4, 2, menos 1, 5. Geometricamente é importante ter a ideia do seguinte: a norma de um vetor 2D corresponde sempre, cá está a norma de um vetor 2D, seja ele no sentido AB ou BA, é indiferente, o comprimento do vetor corresponde sempre à medida da diagonal do quadrilátero cujos vértices opostos são os dois pontos extremos do vetor. Portanto, nós temos os dois pontos extremos do vetor, vamos supor que temos o vetor AB, origem, extremidade, ou BA, que é a mesma coisa, neste caso será a extremidade e aquela origem, mas de qualquer modo, em qualquer um dos casos, corresponde sempre a um quadrilátero, cuja diagonal tem como extremos esses dois pontos. Não é? E, portanto, no fundo, a norma de um vetor em 2D
corresponde ao comprimento da diagonal desse quadrilátero. E agora era importante distinguir o que é que significa as coordenadas A e B, dos pontos A e B, e as coordenadas do vetor AB. Nós, como já vimos, as coordenadas deste vetor AB, vetor AB, portanto de A para B, correspondem a um vetor de coordenadas 3, 3. E de onde é que aparece este 3, 3? Isto, no fundo, 3, 3 é a projeção do comprimento do vetor sobre cada um dos eixos. Temos aqui a vermelho o eixo do X. Se projetarmos este comprimento sobre o eixo do X, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui um comprimento que vai ter que medida? 1, 2, 3. Cá está ali 3. Se projetarmos o comprimento do vetor sobre o eixo dos Y, que é este verde, portanto, não esqueçamos que a projeção é sempre feita na perpendicular, portanto, estas retas vermelhas são perpendiculares ao eixo dos Y e as retas verdes são perpendiculares ao eixo do X. Se projetarmos agora este comprimento sobre o eixo dos Y, vamos ter também um comprimento 3. Cá está, 1, 2, 3. É sempre assim, não é? Portanto, é importante perceber o conceito em termos geométricos. Vamos então ao segundo exemplo. Determinar a norma do vetor CD, sabendo que o ponto C tem de coordenadas 2, menos 3, 1 e o ponto D tem de coordenadas 3, 5, 4. Portanto, neste caso é um caso em 3D, isto é um vetor no espaço. Vamos utilizar na mesma os dois métodos. O primeiro, a forma da distância entre os dois pontos. Nós sabemos que a distância entre o ponto C e D é dada por esta fórmula, isto é, pela soma do quadrado das diferenças das respectivas coordenadas. Vamos considerar que temos o ponto CD, o ponto C tem índice 1 e o ponto D tem índice 2. Portanto, vai ser sempre no sentido da extremidade, mas podia ser o inverso, neste caso, como eu já expliquei, porque nós temos um número ao quadrado e ele dá sempre positivo, mesmo que a diferença ao contrário é negativa. Portanto, vamos ter x2 menos x1, isto é, vamos ter 3 menos 2, cá está, 5 menos menos 3, 5 menos menos 3, e o conceito que metam sempre entre parênteses para não haver enganos, e fazer passo a passo isto para não haver enganos. 3 menos 2, 5 menos 3, e depois 4 menos 1. Então vamos aqui ter 3 menos 2 é 1, 5 menos 3 é 5 mais 3, que vai ser 8, não é? E depois 4 menos 1 é 3. Portanto, isto vai dar raiz de 74. Não é possível decompor isto em fatores primos, porque o 2, só temos o fator 2 e 37. Portanto, fica na mesma raiz de 74, ou seja, 8,6. No segundo método, vamos utilizar o conceito de norma do vetor. Portanto, CD, se estamos a calcular a norma do vetor CD, vamos fazer sempre extremidade menos a origem, não é assim? Vai ser 3, 5, 4, que é o ponto D, menos o ponto C, que é 2 menos 3, 1. Fazendo as diferenças, como se vê aqui, chegamos ao mesmo resultado, raiz de 74. Vemos aqui um slide de GeoGebra, onde vemos o vetor CD no espaço, as coordenadas do ponto C, 2 menos 3, 1. Aqui não se percebe muito bem, mas mais dinamicamente mais à frente veremos. E o ponto D de coordenadas 3, 5, 4. Isto é, coordenada 3, 5 e depois subindo tem na cota igual a 4. Do mesmo modo, é preciso perceber o que é a norma de um vetor no espaço. A norma de um vetor no espaço é um comprimento. E esse comprimento corresponde ao quê? Corresponde sempre ao comprimento da diagonal do paralelepípedo formado por esses dois pontos. Como nós vemos aqui, estes dois pontos têm um segmento. Este vetor tem como origem e extremidade os pontos C e D, né? Tem um determinado comprimento, e este comprimento corresponde, no fundo, ao comprimento da diagonal deste paralelepípedo. Portanto, a norma do vetor em 3D corresponde à medida da diagonal do paralelepípedo, cujos vértices opostos são os dois pontos extremos do vetor. Em 2D, não esqueçamos que era a diagonal do quadrilátero, podia ser quadrado ou retângulo. Neste caso, é a diagonal do paralelepípedo. Do mesmo modo que vimos em 2D, nós temos que distinguir as coordenadas dos pontos das coordenadas do vetor, não é? Este vetor CD tem de coordenadas 1, 8, 3. Não é? É fazer a diferença que nós fizemos antes. D menos C vai dar exatamente isto. 1, 8, 3. Não é? Portanto, 1, 8, 3,
O que é um eixo de 3? É exatamente as projeções sobre o eixo do x, o eixo dos y e o eixo dos z do respectivo segmento representativo do vetor. Vemos aqui no plano xy, a vista de cima, temos aqui o plano x, y. Se projetarmos o vetor sobre o eixo dos x, o que é que nós temos? Projeta-se este ponto para ali, este ponto para ali, temos um comprimento de uma unidade. Cá está uma unidade ali. Se projetarmos agora este comprimento sobre o eixo dos y, nós vamos projetar esta linha ali. Qual é o comprimento deste segmento? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cá está os 8. E no eixo dos Gs, isto é a cota, já está à vista. Se vocês repararem aqui, tem aqui o eixo do X e o eixo dos Gs. O eixo dos Y é perpendicular ao ecrã do computador. Nós verificamos que a projeção do segmento representativo do vetor vai ter de comprimento 1, 2, 3. Cá está o z igual a 3, não é? Portanto, no fundo, não esquecer que estas coordenadas do vetor, no fundo, é a projeção do segmento representativo sobre os respectivos eixos ortogonais, não é? Vamos então ver dinamicamente este conceito em termos geométricos no GeoGebra. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra a questão deste conceito de norma. Vemos aqui o vetor no plano, né? Se virmos aqui a vista de cima, em termos de GeoGebra, vemos aqui o vetor AB, coincide com esta vista de plano, e aqui ele já é a vista de cima do vetor em 3D, né? Portanto é diferente. Vamos então analisar primeiro o vetor no plano. Se repararmos no vetor no plano, não é assim? Vamos ver que se traçarmos nos respectivos extremos do segmento do vetor, origem e extremidade, se for o vetor AB, e no outro extremo, nós conseguimos definir aqui um quadrilátero. Este quadrilátero, como vemos aqui na vista de cima, tem de diagonal AB, portanto, e o comprimento desta diagonal, que é igual a 4,24 unidades de comprimento, é exatamente igual à norma do vetor em 2D, que nós vimos nos nossos cálculos, não é assim? Portanto, está visto o vetor em 2D. O vetor em 3D também temos o ponto C e o ponto D. O ponto C é de coordenadas 2, menos 3, 1 e o ponto D é de coordenadas 3, 5, 4. E vamos então tentar analisar este mais em pormenor. Portanto, vamos imaginar o ponto C ali, né? E nós também temos que distinguir o que é o ponto C e o vetor de posição C. O vetor de posição C é sempre um vetor cuja origem corresponde à origem dos eixos e a extremidade corresponde ao ponto, não é? São coisas diferentes. Não confundir o vetor de posição com o ponto. O vetor de posição de um ponto com o respectivo ponto. São coisas diferentes, não é assim? Portanto, se baixarmos na perpendicular relativamente ao ponto C relativamente ao plano XY, nós vamos ter então as coordenadas do ponto, que é coordenadas 2, não é assim? Segundo o eixo de X, 2, cá está 2. Segundo o eixo dos Y, 3. Neste caso, menos 3. O sentido positivo é para aquele lado. Portanto, positivo, negativo, portanto, é menos 1, menos 2, menos 3, e decota o valor igual a 1, não é assim? Nós não traçamos aqui linha, mas podemos ter traçado. Relativamente ao ponto ao extremo, baixamos também a perpendicular, interseta o plano XY naquele ponto, conseguimos traçar e ver que a abscissa é igual a 3, cá está 1, 2, 3, a ordenada é positiva, quanto é que vale a ordenada? Vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, e a cota vale 4. Portanto, nós não traçamos aqui, mas a cota vale 4. Correto? Ora bem, como é que nós conseguimos visualizar o tal paralelepípedo que é formado, que corresponde à diagonal, à norma do nosso vetor? Então fazemos o seguinte. Por cada um dos pontos, a começar pelo ponto de cima, por exemplo, ponto D, por exemplo, traçamos um plano paralelo ao plano XY. E pela origem, traçamos outro plano. Portanto, estes vão ser as bases do paralelepípedo. Certo? A partir daqui, determina-se as interseções
as paralelas aos eixos x e y relativamente a este ponto, e nós obtemos a base do paralelepípedo. Cá está a base, né? Cá está esta base, este quadrilátero aqui, né? Formado por este ponto, este e aquele. No fundo é este paralelepípedo, certo? Se nós movimentarmos o ponto para qualquer posição, reparem, o paralelepípedo, a norma do vetor muda. Agora vamos tirar os planos que vê-se melhor. A norma do vetor muda, mas corresponde sempre a quê? À diagonal do paralelepípedo formado entre aqueles dois planos, certo? Portanto, é importante nós, em termos de matemática, não ficarmos só pelos cálculos, não é? Porque senão estamos a fixar as coisas. Portanto, como arremate, podemos dizer o seguinte: a norma, no fundo, é um comprimento de quê? Do vetor. A norma do vetor é o comprimento do vetor. Pronto. E geometricamente, além de sabermos a maneira como se calcula a norma, quer num vetor 2D, quer num vetor 3D, é importante ficarmos com a ideia de que a norma num vetor 2D corresponde à diagonal do quadrilátero formado por esses dois pontos, não é? Em que a diagonal é respectivamente esses dois pontos. No caso de 3D, a diagonal é relativa ao paralelepípedo correspondente, certo? Portanto, é importante ficar com esta noção.